Se você clicou nesse vídeo, provavelmente teu filho ou alguma criança próxima já teve essa indicação de uso de carretel, né? É o nome mais popular, mas os médicos costumam utilizar também a nomenclatura de tubos de ventilação. O que significa isso? No primeiro momento preocupa, né? Procedimento cirúrgico, carretel, remete a gente pensar o carretel de linha mesmo. Que história é essa? O que é isso que querem colocar no meu filho? Eu achei bacana trazer esse assunto aqui, apesar de não ser médica, de não ser otorrino, mas vocês sabem que o meu trabalho ele tem muita afinidade com o otorrinolaringologista. Então é um profissional que com facilidade eu encaminho meus pacientes para fazer uma investigação da saúde auditiva dessa criança. Quando uma criança vai para uma audiometria, para uma avaliação de exame, né? Para avaliar essa acuidade, medir essa audição da criança. Em geral, é pedido que passe primeiro pelo otorrino, pelo médico, até porque vai se avaliar como é que tá a estrutura auditiva, né? Então, pavilhão, tuba auditiva, conduto, se tem rolinha de cera, porque para fazer um exame audiológico, né, fazer uma audiometria, um outro tipo de exame que se faça na criança, é importante que o ouvido esteja limpinho. E vocês sabem já que não dá pra gente limpar em casa, que não é seguro e nem dá pra limpar lá dentro, né? Então, é com o médico, com o otorrino que a gente faz essa higiene. É importante que seja periódica, de 6 em 6 meses, uma vez ao ano, né? E é ele que vai fazer a indicação do acesso ao tubo de ventilação. Então, se essa criança vai fazer uso ou não vai. E aí, por quê, né? Então, vamos lá. Primeiro, tem esse nome carretel, é o nome mais popular que a gente conhece, porque realmente a pecinha que é colocada lembra muito aquele carretel de linha mesmo, sabe? Vocês vão ver depois a imagem, vocês vão... Nossa, é verdade, parece. Tá? Então, por isso que leva esse nome. Ele serve para ventilar essa orelha média. Então, a gente tem a orelha externa, que é essa aqui que vocês estão vendo, né? Junto com o conduto, que é o buraquinho que a gente tem aqui no ouvido, né? A gente tem a orelha média, o ouvido médio, né? Que é onde ficam os ossículos da audição. Não sei se vocês sabem, mas os menores ossos do nosso corpo, eles estão ali dentro. Então, a gente tem aquele tubinho aqui, né? Dá pra gente dizer que é um túnel, digamos assim. Ali atrás, lá no final, tem a membrana auditiva. Então, tem uma películazinha. Depois dela, a gente tem uma cadeia ossicular. Então, são ossinhos que eles são organizados. Para que eles servem? Para quando a pressão do som que entra aqui no nosso ouvido, ela bate naquela membrana, a membrana balança, e aquela cadeia de ossos atrás ela vai balançar também. E a gente ainda tem a orelha interna, que é depois dessa cadeia ossicular, que é toda a estrutura que a gente não tem acesso, a gente não consegue ver, né? A orelha média a gente também não consegue ver, mas é onde fica assim cóclea, onde fica essas estruturas sensoriais mais elaboradas, mais finas aí do nosso processo de audição. Então a audição é uma coisa bem complexa, gente, não é só, né, entrar por aqui e pronto, não. Tem todo um mecanismo para transformar essa pressão sonora em um impulso elétrico lá dentro do nosso cérebro e aquilo significar uma mensagem, né, no nosso cérebro, que ele possa traduzir que mensagem é essa que está chegando. Bom, espero que essa explicação tenha ficado assim bem clara para vocês. Eu sei que não é muito fácil. Explicar ainda sem o meu desenho aqui do lado, que eu gosto de usar, é mais desafiador ainda. Mas o tubo, que raio é esse negócio? Quando a criança ela é muito secretiva, uma criança que está sempre encatarrada, que faz sinusite de repetição, o que acontece? Essa secreção que está no nariz, né, via respiratória superior, via aérea respiratória superior, que é inferior ao nosso pulmão, superior aqui, né? Então, nariz, face, tá? O que acontece? Essa secreção toda, ela fica em nariz, ela fica também nas fossas nasais, tá? Ela fica nos seios da face, a gente tem então como se fossem cavidades mesmo aqui no nosso crânio, no nosso osso do rosto, tá? Aonde essa secreção pode se acumular. Só que quando é muita secreção, então é recorrente, são vários episódios consecutivos, essa secreção toda pode se acumular também na tuba auditiva. Então, lá dentro, tudo vai se comunicar. Quando essa secreção acumula lá, nem sempre o antibiótico consegue fazer o seu serviço de desobstruir, de inibir o crescimento dessa secreção,
né? E não dá para a gente ficar fazendo uso de antibiótico, de corticoide o tempo inteiro. Então tem uma limitação esse alcance da medicação. Até por isso, né, os mecanismos profiláticos de melhora da imunidade dessa criança, né, de pegar sol, de contato com ar puro, né, são bem importantes para a gente evitar que esses quadros sejam tão recorrentes. Mas aí cabe ao seu médico, né, tanto o otorrino quanto ao seu pediatra, lhe orientar bem nesse sentido. Aqui eu só quero dar uma explicação sobre o dispositivo para que os pais não fiquem tão desesperados no momento em que aconteça essa indicação e para que observem como isso é importante para a criança, tá? Enfim, essa secreção toda acumulou, ela vai dar a essa criança uma sensação de ouvido tampado. Então, tem a sensação que é da cera no ouvido, que também provoca uma perda auditiva. Essa perda auditiva é do tipo condutiva, então é uma perda auditiva que é temporária, porque limpou o ouvido, né, fez a higiene lá no médico, vai liberar a audição. A criança volta a ouvir normal. Essa secreção que está por dentro, eu não consigo limpar na higiene. Como eu falei antes, a medicação também tem sua limitação. Então, às vezes, por tanta secreção acumulada, né, e essa perda auditiva que é causada naquele momento, durante aquele período, é importante que essa criança faça uso do tubo de ventilação ou carretel. Então é uma pecinha bem pequenininha que é colocada lá na membrana timpânica e aí o que acontece? Existe todo um processo de... vai começar a liberar, né? Então vai começar a liberar, a drenar toda aquela catarreira que ficou lá guardada, dá pra gente dizer assim. E isso vai trazer uma sensação de conforto e de alívio muito grande e de melhora no quadro auditivo. Então a pecinha tá lá na membrana, ela vai fazer um processo de cicatrização que é natural do corpo da gente. Muitas vezes nesse processo ele vai acontecendo ao longo do tempo, não é uma coisa de um dia para o outro nem uma semana. Então, na medida em que vai acontecendo isso, muitas vezes o próprio organismo expele. E aí o otorrino só retira com a pinça. E aí pronto, acabou, fez seu serviço. Muitas vezes passa o tempo, cicatriza, mas o organismo não expele. Daí o médico vai lá, faz uma intervençãozinha e consegue retirar. Então ele é um dispositivo que ele é temporário, ele atende a essas crianças que são muito secretivas. O objetivo dele é justamente drenar essa secreção, liberar essa via auditiva, para que essa criança possa ter uma condição de audição melhor. Aquilo cicatrizou, vida que segue. Tá? Existe um cuidado durante o tempo em que a criança está fazendo o uso, então para evitar cair água no ouvido, né? Usar o tampãozinho na hora que for tomar um banho, enfim, essas orientações cabe ao médico te passar, tá? O que acontece depois? Então, depois que saiu a secreção, depois que tirou o tubo de ventilação, é muito, muito comum que essa criança tenha uma melhora enorme, generosa no seu desenvolvimento de fala. É muito frequente eu acompanhar crianças que fazem uso de tubo de ventilação, que depois que retira ou que ele sai, a família refere que, olha, ele está falando agora de acordo com o que a idade prevê. Eu já acompanhei crianças que, devido ao atraso no desenvolvimento da fala, já tinham até características comportamentais de crianças em atraso, né, agravos nesse processo. Então, da mãe se preocupar, da família se preocupar de ser um quadro de autismo, né, de ser um quadro de TDAH, mesmo em crianças pequenas, para vocês observarem, entenderem como a perda auditiva pode afetar o desenvolvimento dessa criança. E que depois que fizeram uso do tubo de ventilação, né, ou do carretel, que a melhora foi muito grande, a criança parecia outra. De fato, isso acontece. Eu presencio isso. Então, se houver a indicação, não fique com medo, confie no seu médico. É muito importante essa relação de confiança com o teu médico para você também dar esse passo, eu entendo. Se não está seguro, procura mais uma opinião médica, mas daí que você teve, né, a confiança nessa palavra, nesse diagnóstico, nessa necessidade, dê o passo e faça assim, né? Então busque uma orientação médica adequada, um profissional de sua confiança e vamos em frente. Tudo pela melhora, né, pela saúde, pela qualidade auditiva dessas crianças, para que o desenvolvimento dela possa se tornar sadio, né, o esperado para a idade dela. O desenvolvimento da fala aconteça da melhor forma possível. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Não deixa de curtir aqui embaixo. Se você tem alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários, tá? Que ou eu encaminho para o médico, ou eu mesma respondo, depender da dúvida. Gostou do vídeo, acho que pode ajudar alguém, não deixa de encaminhar também.
E passa lá em cima, ativa o sininho para receber todas as notificações e não esquece de se inscrever nesse canal, tá? E até uma próxima!